A prostituta que era bonita demais para ser morta. Phryne, da antiga Atenas, havia sido acusada de um grave crime religioso, um que geralmente levava à pena de morte. Durante seu julgamento, enquanto Phryne enfrentava os juízes, seu advogado de defesa, o orador Hiperides, lutava para provar sua inocência. Em um momento de brilhantismo, Hiperides teve uma estratégia de defesa não convencional. Ele decidiu usar a beleza extraordinária de Phryne a seu favor. Com o tribunal cheio de espectadores curiosos, ele lentamente começou a despir Phryne, revelando seu corpo nu. Hiperides argumentou que sua beleza era uma criação divina, um presente dos próprios deuses. Condená-la seria um ato de blasfêmia. A beleza cativante de Phryne silenciou o tribunal. Como resultado, Phryne deixou o tribunal como uma mulher livre. A saga sedenta por sangue que você estava esperando acaba de chegar. Wolverine viveu uma das vidas mais longas e lendárias na história das HQs da Marvel. Agora, testemunha uma das maiores batalhas não contadas da vida de Logan, contra um predador. Das neves ensanguentadas, do deserto canadense às ruas de Madripoor, Wolverine e o Predador destroem tudo em direção à vitória suprema, ou à morte gloriosa. O capítulo começa no Canadá, nos dias de hoje. Wolverine, com seu ombro destroçado, murmura: "Dizem que sou melhor no que faço, mas neste momento não me sinto assim. É evidente que ele está sendo caçado." Wolverine se tornou a presa, até que alguém o localiza usando um sistema térmico. Uma explosão de energia pulveriza a árvore onde Logan se escondia, fazendo-o se mover, mesmo incapaz. Rochas e pedaços de madeira quebrados cortam sua pele, causando feridas profundas e queimaduras de plasma. Ele se sente como um saco de sangue que está vazando. A situação deixa Wolverine mais lento e fácil de ser rastreado. Ao chegar à beira do penhasco, todos os nervos de seu corpo estão em alerta máximo. Ele nota um rio logo abaixo e percebe uma leve ondulação na água, indicando a desativação do dispositivo de camuflagem de seu perseguidor. Porque este é o fim de uma longa trilha, diz Wolverine, refletindo sobre uma jornada que abrangeu o tempo e a distância. Nesses momentos derradeiros da caçada, seu perseguidor anseia por ser visto, deseja que enfrentem um ao outro, que se reconheçam como predador e presa, antes de ele arrancar sua espinha. No Alasca, por volta de 1900, um jovem Logan reflete sobre sua vida no frio intenso. Ele comenta que a 40 graus abaixo de zero, a água congelava tão rápido quanto o tempo que levava para saquear a casa de um castor. Ele nunca entendeu a utilidade das armadilhas, pois a paciência nunca foi seu forte. Naquela época, ele podia conseguir $1 por pele, o que equivaleria a cerca de 100 hoje. O dinheiro não lhe importava muito. Ele pegava apenas o necessário para sobreviver e preferia trabalhos solitários na floresta, onde não precisava pensar muito. Logan relembra seus dias no Território do Norte, uma fronteira sem lei, onde matar era parte da vida. Ele era particularmente bom nisso. Nessa região, você estava por conta própria, o que lhe agradava. Ele não se preocupava muito com os ventos congelantes, as avalanches, os alces irritados ou os ursos furiosos. Eram as pessoas que o preocupavam. Era por isso que usava esta caverna como refúgio. Era o fim do mapa, onde as pessoas fugiam de problemas e criavam novos. Sempre desejavam algo: dinheiro, terras, sexo, poder, e estavam dispostas a matar para obtê-lo. O Alasca pode ter 1000 maneiras de te matar, mas o assassinato está no topo da lista, diz Logan. Ele preferia se manter longe da fome por violência. Não era por medo, mas sim por irritação e exaustão, pois qualquer um que viesse atrás dele acabaria morto. Nesse instante, uma nave desce e pousa sobre a neve, revelando o predador. Utilizando um dispositivo de rastreamento em seu braço, o predador descobre o corpo de outro de sua espécie, morto e coberto de flechas e lanças. Sem emoção, ele simplesmente pega a arma da mão congelada de seu companheiro. Logan, percebendo a aproximação de uma tempestade, dirigiu-se ao posto conhecido como Scar, localizado no coração do território dos nativos Atabascan.
O lugar era habitado principalmente por lenhadores, caçadores de peles, mineiros e as raras mulheres que os acompanhavam. Uma senhora ali apontou para ele, dizendo que era o homem certo para o trabalho, especialmente com uma tempestade a caminho. A senhora atrás do balcão serviu Logan, que pediu sua bebida costumeira. Um homem bem vestido ofereceu-se para pagar a próxima rodada. A senhora brincou que Logan não pararia de beber, e o homem sugeriu compartilhar uma garrafa. Seu nome era Tucker. Ele insistiu em conversar com Logan, que o alertou sobre a chegada de problemas. Logo, dois homens ameaçadores surgiram, um careca e outro barbudo, apontando uma arma para Logan e exigindo saber onde ele guarda seus tesouros. Logan desencadeou sua fúria contra os homens, lembrando que o problema sempre o encontrava e que já havia quebrado os ossos de quase todos em Scar. A luta era uma forma de redenção para eles. Ele fazia o possível para não mostrar suas garras naquela época, pois queria evitar qualquer atenção indesejada. No entanto, quando o homem disparou várias vezes contra ele, Logan se esquivou e rapidamente pegou um serrote, usando-o para arrancar a mão do agressor, que gritou de dor. A senhora ficou feliz com o que viu e disse: "Veja, eu te disse." Tucker seguiu Logan para fora do bar, impressionado com sua habilidade. Ele explicou que seu filho havia sido sequestrado e estava sendo mantido como refém. Desesperado, ele implorou a Logan por ajuda. Nem muito longe dali, o predador testa a arma que havia recuperado e, com ela, atinge um servo, causando um ferimento grave no animal. Em seguida, no meio da neve, ele segue atrás de sua arma, que ficou próximo do animal caído. É visível que o alienígena não caça por necessidade de abater sua fome, mas sim por prazer. Ele parece treinar ou encontrar satisfação em tirar a vida de todas as formas de vida. Depois, o predador, expondo o crânio do animal como um troféu, acaba identificando fumaça em um vilarejo logo à frente com o visor de sua máscara. Próximo dali, Logan concordou em ajudar Tucker, um próspero explorador cujo filho havia sido sequestrado por uma gangue. Acreditava-se que os sequestradores estavam em uma cabana de caça ao norte. Apesar do clima severo, Logan decidiu seguir em frente, impulsionado pela necessidade de Tucker de recuperar seu filho. Um pouco depois, eles notaram uma mudança no comportamento dos cavalos. Eles pareciam assustados e Logan percebeu um cheiro desagradável no ar. Na floresta, ambos se depararam com um cenário horrível, um verdadeiro matadouro. Entre os mortos estavam os Atabascans. Tucker, chocado, afirmou que os homens que estavam procurando eram os responsáveis por essa carnificina. Pouco depois, eles chegaram à cabana onde acreditavam estar os supostos assassinos. Logan tinha um apreço especial pelos Atabascans, que o ensinaram a sobreviver na natureza. Enquanto isso, Tucker notou que o clima ruim estava a seu favor, já que não havia vigia. Ele encorajou Logan a agir rapidamente e sem piedade. No entanto, o problema era que essa era a mesma cabana que o predador identificara instantes atrás. Logan nunca foi bom em controlar sua raiva, mas naquele momento a fúria o cegou. Com o filho de Tucker sequestrado e os Atabascans massacrados, sua raiva era incontrolável. Ele exigiu saber onde o garoto estava. Sem aviso, Logan é baleado de forma inesperada por Tucker, que admite seu envolvimento no sequestro e detalha seu relacionamento com os jovens criminosos. Ele revela que contratou os rapazes para executar um ousado assalto a um trem que transportava 20 mil em dinheiro e títulos. Tucker descobriu que os rapazes decidiram dispensá-lo, mas ele também decidiu que não precisava mais deles. No entanto, antes que sua traição possa lhe trazer alegria, sua cabeça é desintegrada pela arma do predador, pondo fim à sua vida e segredos. O predador observa o corpo no chão e em sua língua enfatiza que eles são assassinos e monstros. Enquanto isso, Logan salta em sua direção. Ele desfere um golpe na garganta da criatura, silenciando-a e forçando-a a retirar a máscara para conseguir respirar. Ainda furioso, ele ameaça, dizendo que seja lá o que ela for, ele vai remover a feiura de sua cara.
Munido de sua lança, o alienígena desfere um golpe que corta as garras de ossos do jovem Wolverine e, num momento rápido, perfura seu corpo. Ambos foram profundamente feridos e cada um tinha seu método particular de recuperação. O mutante, sentindo uma dor intensa, extrai a lança de seu próprio corpo, enquanto o predador lida com um corte profundo em seu pescoço. Apesar de sua juventude, ele já havia testemunhado muita violência e tumulto. No entanto, essa situação estava em um nível completamente diferente. Enquanto o predador disparava rajadas de plasma, ele se lembrava que não era do tipo que fugia de um confronto. Mas, quando o alienígena lançou sua arma pontiaguda, ele percebeu que, se quisesse vencer essa batalha, ele teria que agir com rapidez e astúcia, ou então se tornaria apenas mais uma vítima decorativa pendurada em uma árvore. Logan encara o predador e o desafia, gritando para que ele venha e pegue o que é seu. O plano funcionou. Com o som da voz de Logan, o urso apareceu e agarrou o predador. Enquanto lutam ferozmente, Logan consegue retirar a arma de sua perna e lembra que não costumava sorrir muito, mas talvez tenha soltado um sorriso naquele momento, porque, segundo ele, nada te faz sentir mais vivo do que o sabor da morte. Logan acreditava que era o fim, mas sempre havia algum perigo esperando por ele. Logo, direcionou sua atenção para a próxima ameaça, porque é fácil esquecer a dor quando suas feridas cicatrizam como riachos secos. O que ele não percebeu, não até muitos anos depois, é que isso era apenas o começo. No passado, na América do Sul, começou a mais longa caçada de suas vidas. Logan reflete que, com uma vida tão longa e difícil, as memórias se confundem. Algumas lembranças são nítidas como uma imagem, enquanto outras parecem distantes, e algumas se perderam para sempre graças ao Professor Thornton. Por causa dele, e após inúmeras manipulações de memória e um treinamento que afiava seus nervos como uma lâmina, ele fazia parte da equipe X naquela época, ao lado de Jackson, Cruel, Maverick e Dentes de Sabre. Em meio à caçada, Wolverine percebe o cheiro de sangue no ar, e Dentes de Sabre comenta que também sente. Ele relata que as informações indicavam que uma força guerrilheira planejava um golpe. Um ex-general estava armazenando armas e reunindo apoio em uma fortaleza na selva. A missão da equipe era garantir que ele nunca chegasse ao poder. Tudo estava calmo ao amanhecer e, após eliminarem um sentinela, tudo seria fácil. Depois de encontrar o sentinela brutalmente assassinado e pendurado como se fosse uma peça de açougue, Wolverine é assombrado por memórias perdidas de um monstro na floresta e de uma caçada que marcou sua vida. Enquanto isso, Cruel se vê presa em uma armadilha gritando de dor. Wolverine nota que desta vez o inimigo veio preparado e traz consigo reforços, com vários predadores surgindo na cena, o que torna a próxima edição ainda mais interessante, não é mesmo? No Canadá, Wolverine estava pendurado em um penhasco, sem ter certeza de quanto tempo havia passado. Seu poder de cura começava a agir, reparando os danos em seu corpo. O sangue coagulava, nervos se reconectavam e músculos se curavam. Ele entendia que precisava de um momento para se recuperar, pois sabia que mais dor o esperava lá fora. Abaixo, havia uma queda de cerca de 200 pés e, em algum lugar acima, o caçador alienígena persistia em sua busca. Ele o persegue há anos, no entanto, a criatura é impaciente. Após inúmeros confrontos, Wolverine decide confiar em seus instintos, na esperança de que o caçador tenha seguido em frente e esteja procurando por ele em outro lugar. Então, ele ouve o som que o caçador emite, semelhante ao de uma aranha batendo suas mandíbulas famintas quando captura alguma presa em sua teia. A explosão o faz cair, porém a água suaviza o impacto da queda. A água é uma fraqueza sua, uma vez que está sobrecarregado com o adamantium. Para piorar, uma avalanche o prende no fundo. Seus pulmões se enchem com a água gelada e escura. Sua visão se torna vermelha e, por um momento, ele perde a noção de sua localização e tempo. No passado, na América do Sul, Logan relembra os tempos em que integrava a equipe X.
um grupo que executava missões clandestinas em prol da subversão geopolítica. Assassinatos, explosões e confrontos com cartéis eram rotineiros. Enviados para conter um golpe, acabaram envolvidos em uma guerra sem fronteiras. Reduzidos a 4 membros contra 5 do outro lado, Logan e seus companheiros tinham suas memórias regularmente apagadas. No entanto, eles sempre carregavam uma arma que representava a ligação entre eles através da dor compartilhada. Logan utilizou a arma do predador contra ele e ordenou que o restante da equipe recuasse. Maverick se recusou, optando por confrontar os inimigos. O baixinho alertou que aquela não seria uma batalha convencional de tiros. Logan ordena que Dentes de Sabre recue, mas Creed resmunga e persiste em disparar com sua metralhadora. Refletindo sobre suas ações habituais, ele percebe que, naquele momento, precisava de um instante para se preparar e elaborar uma estratégia. Enfrentar um inimigo parcialmente conhecido e parcialmente oculto exigia uma abordagem diferente. Depois de esgotar todas as munições contra o oponente invisível, Creed se questiona se já havia eliminado todos, mas os predadores permanecem ocultos e surpreende Dentes de Sabre. O ato estava de acordo com o plano de Creed, e assim que ele teve o predador ao alcance, o perfurou com a própria lança que o atravessou. Agora, ele podia encarar nos olhos aquele que o caçava. No entanto, os ferimentos eram graves demais. Maverick percebeu que Dentes de Sabre havia caído e, curioso, perguntou a Logan sobre a identidade daquelas criaturas, mas Wolverine não tinha mais lembranças. Enquanto escapavam, a arma de Logan mostrou estar em sintonia com a manopla do inimigo. Ao ser questionado sobre como isso era possível, ele admitiu que sua memória fora apagada e misturada com as demais. E no momento a prioridade era lidar com a ameaça iminente. A situação se complicou quando Jackson caiu em uma armadilha e desapareceu durante a tentativa de resgate. Enquanto se protegiam, atirando em todas as direções, o corpo decapitado de Jackson caiu do céu bem diante deles. No entanto, o pior ainda estava por vir, quando o baixinho notou uma bomba no corpo de sua colega de equipe. Não houve tempo de correr ou se proteger. Logan foi o primeiro a se levantar após a explosão, mas Maverick estava ferido e incapaz de se mover. Para piorar, o predador se aproximava para acertar Logan pelas costas. Devido à fumaça da explosão, Maverick conseguiu acertar o predador várias vezes com sua arma, causando ferimentos significativos na criatura. Ao perceber que seu companheiro não podia mais se mover, Logan pegou Maverick e instruiu a agarrar-se firmemente e manter o dedo no gatilho, pois precisariam de cobertura. As criaturas podiam ouvir suas conversas. No mesmo instante, os outros predadores encontraram seu parceiro quase sem vida no chão e o ajudaram a abreviar seu próprio sofrimento. Procurando abrigo em um templo nas proximidades, a dupla se deparou com um arsenal de armas das guerrilhas. O general estava pronto para instigar uma guerra, e foi aí que Maverick confirmou suas suspeitas de que a equipe X estava diretamente envolvida. Intrigado com o fato de o general não ter ordenado um ataque contra eles, Logan questionou sua estratégia. O general, tendo perdido todos os seus homens para os predadores, explicou que, por enquanto, precisavam unir forças contra uma ameaça comum. Após algum debate, Logan cedeu, mas deixou claro que as coisas seriam feitas à sua maneira. Após 1 hora, os soldados se sentiram seguros, acreditando que os alienígenas tinham desistido. No entanto, quando um deles teve sua cabeça desintegrada, abriram fogo, e logo 2 predadores se rebelaram e eliminaram os demais soldados. As criaturas seguiam um padrão brutal e implacável de destruição, deslocando-se de uma parte do planeta para outra. Para Wolverine, a política poderia ser confusa, mas a situação com essas criaturas era perfeitamente clara. Elas não se interessavam por dinheiro ou poder, e não reconheciam fronteiras ou leis. Não havia espaço para negociação, já que viam os humanos como meros animais. Essa percepção uniu as vítimas. Na era pré-colombiana, os maias praticavam sacrifícios rituais para alimentar os antigos deuses e deusas.
Da mesma forma, naquele dia, Logan recorda que os alimentou com sangue fresco. Após a armadilha, eles escaparam por uma saída lateral. E sem esquecer da missão principal, o professor Thornton desejava confirmar a morte do general. No entanto, foi assegurado de que tudo e todos estavam mortos lá embaixo, pois nada poderia ter sobrevivido à explosão. Anos mais tarde, nas instalações da Arma X, um guarda testemunhou horrorizado quando alguém atacou um de seus companheiros. Seu destino foi ainda mais terrível, já que o predador, por prazer, acabou derretendo seu rosto. O que veio em seguida foi um massacre completo. Os cientistas dentro da instalação se perguntavam sobre a identidade daquelas criaturas que os atacava, mas também ansiavam por descobrir como poderiam usá-las. No entanto, para o predador, nada disso importava, nada o deteria. Após tantos anos, ele chegou a esse local com um único objetivo: encontrar Wolverine. E assim termina a edição. No atual cenário no Canadá, Wolverine encontra-se aprisionado sob 2 toneladas de destroços no leito de um rio, sendo implacavelmente caçado pelo predador. Embora seu perseguidor pense ter a vantagem, Wolverine mantém um segredo estratégico. A arte da caça para ele é uma prática elementar que demanda atenção meticulosa aos detalhes do terreno, rastros e odores. Confiante em sua habilidade, ele observa o ambiente atentamente, desenvolvendo um plano para escapar dessa situação. Logan corta seu próprio corpo e o sangue jorra, obscurecendo a visão do predador. Nesse instante, o predador não consegue mais perceber as ações de Wolverine. Mesmo com a visão térmica, o sangue está quente e sua tecnologia avançada não será útil desta vez. O mutante destaca que, nas mãos habilidosas, a mesma tarefa poderia ser realizada com uma simples lâmina ou até mesmo 3. À medida que o sangue se dissipa, Wolverine se liberta. No passado, nas instalações da Arma X, durante uma análise, o predador descobre que o corpo de Logan foi modificado com adamantium. Enquanto o mutante reconhece sua falta de recordações sobre esse período, ele descreve breves lampejos de memória, comparando-os a uma TV com curto-circuito ligada aos seus olhos. Nesse intervalo, nem seu corpo nem sua mente lhe pertenciam. O predador usa suas garras para abrir o corpo de Logan e examinar seus ossos, mas o ferimento acaba despertando o mutante. Naquele momento, sem código moral ou pensamento inteligente, suas habilidades se resumiam a infligir dor. Assim, a criatura o descobriu em seu momento mais perigoso e vulnerável, dando início a uma caçada por razões simples. Ele era uma presa desafiadora. No entanto, as coisas se tornaram mais complexas à medida que o predador era impulsionado pelo orgulho e pela vingança. Naquele dia, no laboratório da Arma X, acredita-se que a história deles ganhou um significado completamente novo. Quando o predador percebeu que seu esqueleto estava revestido de adamantium, ele se tornou o troféu supremo. Pouco depois, o predador pegou o corpo de Wolverine e o levou para sua nave. Logan revela que suas poucas lembranças desse período foram obtidas como um detetive improvisado, juntando fragmentos de vídeos de vigilância, chamadas telefônicas gravadas e relatórios de missão. Ele destaca a habilidade do governo em acumular extensos registros burocráticos. Contudo, existem coisas além do alcance e da compreensão deles, como o período na sala de troféus do predador. Ambos estavam em má situação e as coisas estavam prestes a piorar. A Arma X era um projeto conjunto dos governos dos Estados Unidos e do Canadá, possivelmente uma organização clandestina. No entanto, quando bilhões de dólares estão investidos em um projeto e você é uma máquina de guerra no palco geopolítico, uma violação de segurança se torna uma emergência global. Eles não sabiam quem era a criatura ou para quem trabalhava, mas isso já não importava. Jatos de caça cercavam a nave do predador. No comunicado, o piloto entra em contato com a torre de controle, relatando a falta de resposta do objeto, mas mencionando que enviaram um aviso.
A torre instrui a manter a vigilância sem iniciar o ataque, enquanto equipes no solo são mobilizadas devido a um ativo de alto valor a bordo. Porém, a nave sai do chão e, em meio à incerteza, o piloto pede autorização para abrir fogo. O Predador decolou e destruiu um dos aviões. O outro piloto informa sobre a baixa de seu parceiro e busca orientação sobre a direção do objeto. A torre de controle perguntava para onde a nave estava indo. Talvez assim pudessem deduzir se era dos chineses ou dos russos. No entanto, a nave estava se dirigindo para cima, para o espaço, o que levou a torre de controle a pedir aos pilotos que atirassem a seu critério. Enquanto isso, dentro da nave, Wolverine acordava cheio de fúria, em um estado de intensa agressividade. Os pilotos confirmam um acerto no alvo, mas percebem que não é o bastante, optando por retroceder a 70 mil pés. Posteriormente, através de relatórios, Logan descobriria que nem mesmo os mísseis foram capazes de ferir a nave da criatura. Por isso, ele deduz que foi o culpado por ter escapado, rasgando a parede de dentro para fora. A explosão agiu como um gatilho, despertando sua ira e encorajando-a a saltar em direção à Terra. Por um momento, ele flutuou sobre o vazio, mas a gravidade da Terra começou a atraí-lo. O piloto relata que o objeto saiu do radar e de sua vista, acreditando que tenha deixado a atmosfera. No entanto, ele avistou algo e, apesar de não poder confirmar, indica que se desprendeu da nave. Ele se compromete a fornecer as coordenadas do local de impacto. Embora temesse que o que quer que seja, não restará muito dele. O retorno à Terra não aconteceu da melhor maneira para Wolverine. E o que parecia não ter como piorar, piorou com a chegada do Professor Thornton e sua equipe para recuperar o corpo de Logan. E foi aí que o professor percebeu que, neste mundo, as armas criadas por eles eram insignificantes diante dos avanços aterrorizantes do espaço. E o simples contato com uma arma permitiu que ele aprimorasse outra em seu projeto da Arma X. Uma semana atrás, Wolverine investiu tempo considerável tentando decifrar sua história quebrada. De vez em quando, ele revisita lugares meio lembrados ou completamente esquecidos na tentativa de liberar algumas lembranças emperradas. Isso levou até as ruínas do laboratório da Arma X, onde em um cofre revestido de chumbo, dentro de um recipiente também revestido de chumbo, ele encontrou algo intrigante. Logan pensou que, ao desvendar isso, seria apenas uma questão de tempo até que ele aparecesse. E desta vez, ele estava determinado a ditar as condições do confronto deles. Encerrariam essa caçada onde ela teve início, no Selvagem Norte, onde a única lei que prevalece é a da presa e do predador. No passado, a paz sempre foi um conceito distante para ele, mas no Japão, ele quase a alcançou. Mesmo que soe como ideias utópicas, a ligação entre sua mente, corpo e a terra atingiu um ápice durante seu treinamento com o excêntrico ferreiro de espadas, Muramasa. Muramasa também era o espadachim mais poderoso de toda a Terra e seguia um método de refinamento constante. O aço japonês era submetido a um intrincado processo de aquecimento, purificação, forjamento, revestimento, curvatura e polimento. Cada etapa exigia paciência extrema. Assim como o aço, na visão de Muramasa, Logan não passava de uma matéria-prima a ser lapidada. A tarefa de remover todas as impurezas, rebarbas e bordas distorcidas era demorada, mas Muramasa acreditava no valor desse processo. Ele via em Logan o potencial para se tornar sua espada mais poderosa, embora reconhecesse que esse dia ainda estava distante. Wolverine era muito bom em lutar, mas ainda não era o melhor no que fazia. Ele só seria quando pudesse derrotar Muramasa. Segundo Logan, não conseguia fazê-lo porque ele não permitia o uso de suas garras. Mas, segundo o espadachim, isso fazia parte do treinamento. Quando Wolverine conseguisse vencê-lo, ele poderia enfrentar até 100 homens. Então, Muramasa sentiu algo. O espadachim indica que hoje eles lutam juntos, pois o perigo havia chegado à sua porta. Logan reconhecia que havia mudado desde seu primeiro encontro, mas o predador
também havia se adaptado. E assim termina a terceira edição. A edição começa nos dias atuais no Canadá. Wolverine está na espreita. Ele fincou o capacete de seu inimigo no campo, como uma estação de isca ao lado de um mirante de servos. Ele esperou uma semana, e então ele veio. Ele nunca pararia de vir, até que sua cabeça fosse dele. Claro que ele sabia que era uma emboscada, e Wolverine contava com isso. Ele preparou uma armadilha óbvia e rudimentar, apenas para dar a ele algum senso de perigo e confiança em evitá-lo. Logan sabia que precisava ser ferido. O predador precisava derramar seu sangue, porque uma vez que ele provasse isso, e uma vez que ele colocasse as mãos naquele capacete, o predador pensaria que já tinha vencido. Logan até poderia ter adulterado seu capacete e envenenado o filtro de ar. Ou então até inserido uma bomba nele. Mas, repetidas vezes, a tecnologia tem sido a ruína dessas criaturas. Ele se cercou dela, assim como se cercou de troféus, como um exibicionismo ou compensação por algo. Então, para ter certeza que iria derrubá-lo, Logan precisava provar que era mais letal do que a morte que ele vestia. No passado, na propriedade de Muramasa, Logan diz que uma ajudinha seria legal, mas o forjador de espadas lembra que a criatura não é seu inimigo. E se Muramasa o ajudar, será como os pais que fazem os afazeres ou trabalhos escolares de uma criança quando ela reclama, e Logan nunca vai aprender. Enquanto seu aprendiz e o predador lutam, Muramasa avalia que a criatura claramente tem estudado Logan, desde suas garras, seu estilo de luta e as artes marciais. Muramasa acredita que alguém vai morrer hoje, e ele vai descobrir quem é o melhor aluno. E se Logan morrer, o espadachim irá forjar sua alma em uma espada. E se essa coisa morrer, ela será um substituto digno. No entanto, ele lembra Logan de que, se ele realmente quer saber quem é o melhor, ele deve manter suas garras e sua raiva guardadas. Às vezes, um cheiro em um armário ou uma música no rádio pode trazer de volta uma memória perdida. A visão do capacete de caveira de urso e aquelas garras limpou parte da poeira em sua cabeça. Wolverine lembra do urso hibernando. Ele também lembra de atrair o jovem predador para aquela caverna. A armadura, aquelas vestes dele, é uma afirmação. Não diferente dos Comanches usando tinta de guerra ou dos Berserkers se cobrindo com peles de lobo. Ele esteve esperando todo esse tempo na fria caverna negra do espaço e está se erguendo agora para puxar para suas mandíbulas e concluir as coisas como começaram. Depois de perder sua espada, Logan se cansa. Chegou a hora de fazer as coisas do seu jeito. Ele libera suas garras e chama seu inimigo, mas de repente ele fica invisível e foge. E antes que Logan pudesse se orgulhar de seu feito, Muramasa diz que a criatura não estava fugindo dele. Ele não veio enfrentar Muramasa e nem para lutar contra seus inimigos. O forjador de espadas tem certeza de que Logan e o predador vão se encontrar novamente, supondo que sobrevivam ao ataque dos ninjas do tentáculo. Em um passado não tão distante, Wolverine chega à escola para jovens superdotados e recorda que seus inimigos o salvaram no Japão, mas foram seus amigos que o prenderam em Nova York. O professor Xavier recebe Wolverine e informa que ele perdeu o jantar com os alunos. Novamente, Logan se desculpa e diz que precisava dar uma volta. Xavier afirma que não está exagerando ao mencionar que os alunos passam metade da refeição olhando para sua cadeira vazia, especialmente Kit e Kurt. No entanto, Wolverine acha que eles estão melhor sem ele. E Charles, sem perceber que está com uma mira laser na cabeça, pergunta se Logan não poderia tirar uma noite de folga. Wolverine percebe o ataque a tempo e salva Charles, lembrando-se de ter um rastro de mortes suficiente em suas costas. A maioria são inimigos, e alguns eram seus amigos. Apesar de sua pele não deixar cicatrizes, em seu coração é diferente, há muitas marcas.
Ele tenta não se aproximar de ninguém e evita chamar qualquer lugar de lar por muito tempo, porque a morte sempre o encontra. Estupidamente, Logan acreditou que a escola era uma exceção. Logo, Colossus é o primeiro a aparecer e pergunta o que está acontecendo. Wolverine diz que estão sob ataque e pede que Peter leve o professor para um lugar seguro, enquanto ele vai para o andar superior, pois os mísseis atingiram justamente o local onde ficam as crianças. Ao chegar ao local, ele orienta as crianças a descerem as escadas, mas pede que não saiam para o quintal. Wolverine percebe Kitty caída no chão e, ao se aproximar, a mutante mal consegue alertar que não estão sozinhos. Wolverine foi surpreendido e quase queimado vivo, pois o predador já o esperava. E antes que ele pudesse capturar sua presa, Noturno apareceu para ajudar, mas Logan, ciente do perigo, pediu que ele fosse embora. Kurt obedeceu, mas o levou junto. Apesar da aparente segurança, Wolverine sabia que todos estavam em perigo e pediu aos X-Men que se mantivessem fora disso, pois ele atraiu a criatura e era ele quem deveria lidar com ela. E assim que Logan deixou a sala, Noturno surgiu em sua frente, dizendo que ele não precisava fazer isso sozinho. Mas Logan estava decidido e reiterou que não precisava de ajuda, o que só fortaleceu seu pensamento de que jamais deveria ter feito da escola a sua casa. E realmente a situação piora quando Wolverine ouve Vampira chamando por ele. O predador já havia capturado e, ainda assustada, ela pergunta o que deveria ter feito. Wolverine tenta manter a calma e, enquanto se aproxima, diz que ela não deveria fazer nada. Vampira lembrou Logan que poderia tirar suas luvas e tocar na criatura, mas Wolverine, cauteloso, insistiu que ela não fizesse nada. Logan diz ao predador que se rende, desde que ele não machuque sua amiga e mais ninguém na escola. O predador aceita as condições e um par de algemas surge no chão. Instantes depois, Wolverine, agora prisioneiro, se distancia da escola. Esse era seu plano. Ele não havia desistido, mas sim decidido não lutar contra a criatura ali, já que poderia terminar o confronto nas estrelas, o mais longe possível das crianças. Até que, inesperadamente, outro Wolverine surge e pergunta se a criatura capturou o Wolverine certo. Sem dificuldade, o predador segurou seu falso oponente pelo pescoço, que logo se mostrou ser a mutante Miragem, que não estava sozinha. Noturno apareceu diante da criatura, distraindo-a. Segundo Logan, você deve estudar a presa, aprender suas fraquezas e vulnerabilidades. O predador já havia encontrado as de Logan. Eram seus amigos e a família que ele havia escolhido, mas essa fraqueza acabou se revelando a maior força de Wolverine. Unidos, os X-Men derrotaram o predador e o caçador teve que voltar para sua nave. Mas Logan não podia deixar algo assim acontecer de novo. De volta aos dias atuais, no Canadá, Wolverine lembra que o atraiu de volta para um lugar onde seriam apenas os dois. O rio é onde ele faria sua última resistência. A Boa Lama os esperava ali. Ele reflete que um cachorro pode sentir o cheiro 100.000 vezes melhor do que um humano. As abelhas podem ver luz ultravioleta e pássaros podem sentir campos magnéticos. Ele observou o predador tempo bastante para saber que o alien registrava assinaturas de calor. A lama era sua versão primitiva de um dispositivo de camuflagem, e Logan deu a ele um olho cego. Quando o baixinho pulou sobre ele, foi como a gravidade de 100 anos de guerra. Ele o admirava tanto quanto o odiava, e imaginava que o sentimento fosse mútuo. O predador o cozinhou com alguns milhares de volts e, depois, sacou o que parecia ser uma adaga cerimonial para concluir o trabalho. Os dois partiram para o tudo ou nada, e Wolverine deixou que ele fizesse uma bainha com seu corpo, procurando terminar isso olho no olho, sentindo sangue, sentindo a respiração um do outro. Por um momento, ele pensou que esse era o fim, mas seu inimigo se recusou a morrer por seus termos.
Logan não reconhecia os números em sua pulseira, mas sabia reconhecer uma contagem regressiva quando via uma. Ele ia conseguir aquele troféu, mesmo que o reivindicasse em sua sepultura. Mas aqui está a coisa sobre o desejo. Uma vez que você obtém o que quer, percebe que querer era o verdadeiro prazer. Então, naqueles segundos finais sangrentos, quando a caçada finalmente terminou, Wolverine deseja que ele tenha sentido um século de desapontamento se chocar contra o coração dele. Wolverine não tinha certeza de quantos dias se passaram, mas quando finalmente se arrastou para fora daquela cratera fumegante, sentiu-se como um cigarro aceso esmagado no cinzeiro. Havia um vazio dentro dele, e levou um tempo para perceber de onde vinha. Ele sentiu falta de tê-lo por aí. Porque nada faz você se sentir mais vivo do que uma arma pressionada contra sua têmpora ou o frio toque de uma faca em sua garganta. Então, ele ficaria um pouco mais morto a cada dia que viveria sem que aquele formidável inimigo viesse atrás dele. Pelo menos, a criatura o deixou com um troféu, onde ele podia ver seu reflexo na lâmina. Além disso, ele vai lembrar a sensação dessa lâmina o perfurando por toda a sua vida. E assim, termina a minissérie Predador vs Wolverine. E aí, pessoal, o que acharam dessa conclusão? Será que o Predador estava disposto a pôr um fim em sua própria vida, só para conseguir uma última vitória? Ou seu plano era apenas explodir Logan e assistir tudo de camarote? Deixem suas opiniões nos comentários. Por enquanto é isso, não esqueça de apoiar o canal com seu like, se inscreva e ative o sino de notificação. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!